capítulo 26 do livro de Provérbios. Aleluia. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o versículo 2. É forte, Brasil é forte. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Vamos ler todos juntos? Eu vou ler e você vai repetir. Vamos lá. O preguiçoso diz: não, isso aqui, eita, meu Deus, está falando forte. Eu estou lendo 13, mas não é isso hoje não. É quinta-feira. Versículo 2: como o pardal que voa em fuga. Só meia dúzia. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... E a andorinha que esvoaça veloz. Assim a maldição sem motivo justo não pega. Não pega. E o último tipo de maldição é uma maldição sem causa. Ela não existe. Eita. E a Bíblia vem usando um exemplo do seguinte: já viu uma andorinha voando? Assim como ela vem, assim como o pardal voa em fuga, voado, assim a maldição não pode pegar em você se não tiver uma causa. E eu quero levar você a entender, porque tudo se liga. Nós saímos do Derrubando as Muralhas para entrar nesse propósito. Vamos sair de hoje para entrar numa nova campanha que começa terça-feira que vem, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre ela. Mas eu quero que você fique aqui e entender que primeiro nós falamos das maldições hereditárias, daquilo que foi deixado como herança, doenças hereditárias, pecados hereditários que foram cometidos, e hoje nós vivemos o reflexo disso sem o entendimento. Mesmo estando em Cristo Jesus, nós vivemos o reflexo disso tudo. É interessante observar, e eu quero que você guarde isso, porque todos os benefícios da cruz do Calvário, eles são apropriativos. Está lá, Jesus morreu, a graça está disponível, mas todo mundo vive a graça? Não. Todo mundo vive o favor de tudo que Jesus levou na cruz do Calvário? Não, porque isso se apropria. Não é o fato de você ter entregue a sua vida a Jesus que agora você está protegido. Tem que se apropriar, tem que tomar posse, tem que dizer: eu recebo, eu creio que Ele levou sobre si as minhas enfermidades. A partir do momento que você declara que você crê, a enfermidade vai embora. Simplesmente que Ele cura por cura não resolve nada, mas quando eu tomo posse disso, vai se tornar algo pessoal, para mim. É coletivo, mas ele é individual, mediante a fé. Uns aqui hoje podem sair daqui agraciados, outros não, mediante a fé. Apesar de ter feito todo o seu sacrifício por toda a igreja, eu vou viver os benefícios da cruz se eu crer, e isso passa a ser individual, assim como a salvação. Eu não tenho como levar a bispa comigo para o céu, ela não tem como me levar para o céu, não tem como levar minhas filhas e os meus genros para o céu, nem eles me levarem para o céu. Nós todos estamos na mesma fé, mas aí a partir da minha fé individual, que eu vou construir uma história, que eu vou construir propósitos de vida. Quantos podem dizer amém por isso? Quantos creem que estão salvos? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. Quem crê que está salvo aí, levante a mão. Isso, então diga: eu estou salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua expiação, pela sua redenção. Aleluia. Eu tomo posse dessa salvação, eu vivo como salvo, eu passo a mudar de vida, eu passo a mudar os meus caminhos, os meus planos, os meus desígnios passam a viver em torno daquilo que eu creio, que eu acredito. Isso é tomar posse. Sou eu que decido, sou eu que vivo assim. E essas maldições hereditárias que são deixadas, elas vão até a 4ª geração, como diz o livro de Êxodo, no capítulo 20. Mas a bênção de Deus vai até a 1000ª geração. Então é possível se transformar a maldição em bênção
quando há um arrependimento. E na primeira semana, eu quero fazer um apanhado para você entender, nós falamos sobre Neemias, lembra? Que Neemias orou e pediu perdão pelo pecado de Israel, quando estavam voltando da Babilônia. E aquilo mudou toda a história do povo de Judá, que conseguiram reconstruir os muros, que conseguiram reconstruir as suas casas e depois o templo. E aquele templo de Zorobabel, pós-exílio babilônico, aquele de Zorobabel, de Josué, que era o sumo sacerdote, a Bíblia diz, e o próprio Deus está dizendo, que não era um templo que tinha a glória de Salomão, não tinha o ouro de Salomão, não tinha a riqueza de Salomão, mas o próprio Deus disse, a minha glória, nesse templo, a glória dessa casa será maior do que a do primeiro templo. A segunda casa que foi construída, primeiro o tabernáculo no deserto, depois Salomão constrói o templo no Monte Moriá, em Jerusalém. Ele é derrubado por Nabucodonosor, vão para a Babilônia. Quando voltam, Zorobabel com Josué, e aquele povo então reconstrói o templo. Não tinha a mesma riqueza, mas tinha uma glória dobrada. A tua vida talvez numa reconstrução, ela não seja mais a vida do passado. Talvez existam marcas, cicatrizes, mas a glória de Deus é dobrada na vida daquele que carrega cicatrizes da vida. Ei, você tem noção disso? A glória da sua segunda casa sempre será maior do que a primeira. A glória de uma reconstrução será maior do que a primeira construção. Porque é muito difícil reconstruir. É muito mais fácil construir uma obra do que derrubar e construir de novo. Quando você está construindo uma obra, você tem um propósito, você tem um incentivo, você tem um gás, uma força, que a partir do momento que vai levantando os muros, você vai começando a ver aquilo realizando, e você, agora eu quero ver, e cada dia mais aquilo vai tomando forma, e na medida que vai tomando forma, você então vai começando a ver aquela obra, e aquilo vai te trazendo ânimo, está mais bonito, daqui a pouco vem o acabamento, e quando termina você chora. Mas quando você pega uma casa linda, bonita, bacana, e essa casa é derrubada, quem vai ter ânimo para reconstruir? A mesma coisa. Mas eles tiveram ânimo por causa que uma maldição hereditária foi quebrada. O pecado dos seus pais no passado, que Jeremias denuncia, foram perdoados por causa da oração de Neemias. E nós aprendemos aqui naquela primeira semana que a oração de um homem é capaz de mudar a história de um povo. A sua oração é capaz de mudar a história da sua família. A sua oração é capaz de neutralizar as obras do inferno. A sua oração é capaz de tirar aquela pessoa que está no mundo perdida, e um dia ele vai voltar, porque você está sendo a intercessão, você está sendo aquilo que movimenta o mundo espiritual. E toda a legalidade que a pessoa deu ao diabo para entrar na vida dela está sendo bombardeada nas orações de terça-feira. É uma questão de tempo. Mas tem um detalhe: enquanto tempo mais o diabo tentar segurar e as pessoas tentarem resistir o chamado de Deus, não se preocupa, que Deus vai guardá-las por tua causa. Aleluia. Diga glória a Deus. Na segunda semana nós aprendemos sobre a maldição proferida. As pessoas que lançam palavras de maldição sobre outras, fofocas, mentiras, que isso aí não deveria da igreja estar envolvido, não deveria de ser um perfil dos cristãos, falar mal da vida dos outros. Deveria de ter alguma coisa para fazer na vida, uma louça para lavar, ou uma oração para fazer. Mas infelizmente esse mal existe dentro do clã cristão, e de uma forma muito forte, porque existem águias, existem corvos. Infelizmente, enquanto existir corvo, vai querer picar a águia, para fazê-la desanimar e parar. Só tem um detalhe, que todas as pessoas que fofocam e carregam a maledicência nos lábios, elas precisam se preocupar. Eu quero te alertar hoje: se um dia, por causa das tuas palavras, da tua mentira, você conseguir parar alguém que Deus chamou, você vai pagar pela vida dele. Não se iluda. Nós podemos parar uma pessoa, mas também podemos levantar uma pessoa. Nós aprendemos o poder da palavra, o poder da palavra profética. E durante o culto nós profetizamos uns sobre os outros. E foi lindo aquela noite,
você vai vencer, você vai ser poderoso, você vai conseguir, você vai alcançar. Foi um mover apostólico nesse lugar. Você estava aqui? Levante a sua mão quem estava aqui. Depois nós falamos sobre a auto-maldição, aquelas maldições que nós lançamos sobre nós, que não vamos conseguir, as maldições que nós lançamos sobre a nossa vida por causa da realidade das adversidades, dos problemas. Eles são reais, mas nós não vivemos pelo que vimos, e sim pelo que cremos. E quando nós vivemos pelo que cremos, a Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 23, que assim como o homem se vê, assim ele é. Dá um pouquinho de gás aqui, eu estou sem voz, por favor. Assim como o homem vê, assim ele é. Assim como o homem se vê, assim ele é. E isso é uma realidade. Deixa como estava. A partir do momento que nós olhamos e olhamos para nós e nos achamos um idiota, achamos que não somos capazes de reconstruir a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, olhamos para nós e nos achamos gordos, achamos feio e tantas outras coisas, nós vamos impedir o mover, o agir de Deus, e literalmente nós vamos trazer essas afirmações, e essas afirmações vão se tornar uma verdade, e você vai chegar no final da vida sem viver o melhor que Deus tem para você. E nós quebramos essas maldições, declaramos palavras proféticas na semana passada, como: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós somos mais que vencedores, e começamos a encher a nossa boca de verdades. E eu creio que durante todas essas semanas você está praticando tudo que você recebeu aqui durante essas semanas. Não é uma campanha para vir uma vez sim, 10 não. Campanha é propósito, você não pode perder, você não pode faltar. E aqueles que estão aqui desde o início, que priorizaram nas suas vidas de estarem aqui, chovendo ou não, porque semana passada estava chovendo, estava todo mundo aqui, com chuva, sem chuva. Temos que atravessar essa fase da igreja, que eu conheço há 37 anos, chove ninguém vai, mas que coisa louca. Nós perdemos um pouquinho a sensibilidade. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a última, que foi aquilo que a gente fala ao nosso respeito. E muitas das vezes não precisamos nem que pessoas nos amaldiçoem, porque nós lançamos essas palavras. Você não vai conseguir. Às vezes Deus abre uma porta, e eu fico olhando quantas vezes eu vi isso. Deus abriu uma porta para o fulano, às vezes para aumentar o negócio, para sair de um lugar pequeno para ir para um maior, e ele dizer: não vou não, porque eu não vou conseguir. Quer dizer, as palavras impedindo com que ele dê um passo de fé, que ele viva algo novo. Isso foi quebrado, e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente hoje já voando e crendo que o que Deus fala é mais importante do que você mesmo fala ao teu respeito. Substituir essas palavras pelas palavras de vida que estão na Bíblia Sagrada. Eu tenho um hábito, hoje eu não posso fazer isso com tanta força, porque é um apartamento, é todo mundo coladinho no outro, mas quando eu morava em casa, era muito interessante. Aquela oração que a gente faz, não é aquela oração deitadinho com vontade de dormir, ou esperando a hora de ver o VT do jogo, ou a hora da novela. Não, aquele momento que você abre a Bíblia e começa, porque quer oração mais profunda e mais poderosa do que ler a Bíblia? Pega o Salmo 91, abre na sua casa e começa a ler ele. Meu irmão, o diabo pira. Melhor do que aquelas palavras de 1 minuto. Nós estamos numa fase espiritual que quando fala assim, vamos orar 1 minuto, quando dá 32 segundos já não tem mais o que falar, porque falta intimidade. Eu lembro da minha época, quando eu era solteiro, eu comecei a namorar a bispa, eu tinha um hábito de escrever carta, romântico. Eu escrevia cartinha para ela direto, várias cartas, e eu ficava: você é o amor da minha vida. Ela fica lembrando: você é inédita. Ela fica assim: lembra que tu falava que você era inédita? Eu falei: hã? Memória curta, eu esqueço as coisas. Então, você é inédita.
você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aquela coisa para casar, meu irmão. Hoje como é que seria a carta? Vamos voltar aqui na carta de lá. E, meu amor, aquela coisa, eu escrevia várias cartas. Eu ficava assim, ei, leu, li. Aí você escreve um monte de coisa por pessoas que você está apaixonado, e se pedir para você escrever uma palavra para Deus, a gente vai dizer assim, eu te amo. Que história nós contaríamos para Deus? O que Deus representa para nós? Essa é a oração. Não é escrita, mas é falada. É aquele momento que a gente fala, Deus, não existe, oh, meu pai, não é, para com isso. São momentos, uns vão orar assim, outros não. Isso não faz diferença. Olha, eu fiquei muito feliz que eu cheguei, quando eu fui ali na Assembleia pregar, eu cheguei lá, estava o Davi Ferreira orando. E eu e o pastor Caio fomos os primeiros a chegar lá na igreja. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, não tem ninguém, vai ter culto hoje. Aí sentou eu e ele, já estava ele lá. Ele orou uns 20 minutos. Uns 20 minutos sem repetir, orou pela Vila Kennedy, orou pelas pessoas, orou pelo culto. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Se a gente der oportunidade para alguém orar, fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. É Deus de quem mesmo? De Abraão, de quem era o outro? Jacó. Não, Jacó não, Deus mudou o nome de Israel. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Eu estou aqui hoje. Tu sabes que hoje foi um dia cansativo. Tu sabes que o BRT estava cheio. Irmão, eu tive uma experiência para nunca mais na vida. Eu tinha esse hábito de fazer essas orações achando que eu tinha que pagar uma promessa para Deus, sabe? Se eu não dormisse, Deus ia me amaldiçoar. Se eu não orasse, eu aprendi isso. Se eu não orasse durante a noite, Deus ia me amaldiçoar, sei lá, ia se afastar de mim. Então, entrava naquela oração. E uma vez eu estava assim, eu fui em Marte, falando e voltei. Quando eu voltei, eu estava assim, Senhor, eu te abençoo, Deus. Eu te abençoo. Sabe o que Deus falou para mim no meu coração, assim, na hora? Aí eu, Senhor, me perdoa. Fiquei com medo daquilo. Aí Deus falou assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Separa um tempo para mim, eu não quero isso. A gente vai orando para Deus assim na hora de dormir, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Ô amor, tudo bem? Muito obrigado por tudo. Ai, tu sabe que hoje foi, não quero nem te dizer o que eu estou sentindo, tu sabes. Ou então aquela oração, Deus, tu sabe de tudo que eu preciso. E sabe realmente, mas Ele quer te ouvir. Oração não é relacionamento. Só existe um tipo de oração que é a guerra, que é o clamor. A palavra clamor significa grito, pedido de socorro. Mas essa aí a gente conhece bem, porque quando a coisa aperta, a gente vai, ai Deus. Mas quando Deus faz o milagre, a gente meio que ora quando quer. Por que esse silêncio na igreja? Estava todo mundo feliz? Tu é águia ou tu é corvo? Tu é águia ou tu é corvo? Graças a Deus. Não é? Não vive uma vida para picar ninguém não, hein? Então, a partir desse momento nós vamos mudando os nossos hábitos. A vida cristã é mudança de hábito. Eu nunca gostei de ler. Nunca. Eu ficava, aula de história, eu ficava assim, a única aula que eu prestava atenção. Ouvia, um negócio incrível, eu ouço o negócio e fica. E eu, chegava a fazer a prova. Não pegava no livro, não gosto de ler, não gostava de ler. Matemática era cálculo, química, física, desenho descritivo, aritmético, era uma coisa mais complicadinha, mas eu gostava. E a história e geografia, prestando atenção. E fazer a prova. Me converti. Aí falaram assim, tem que ler a Bíblia. Primeira vez que eu fui ler a Bíblia toda, eu comecei em Gênesis. Quando chegou no final de Gênesis, eu falei, não vou ler mais esse negócio não. Um troço muito confuso. Mesopotâmia. E que Abimeleque tá doido. Que um matou o irmão, matou não sei quem, que o homem pecou, que Adão e Eva. Eu falei, meu Deus, só desgraça. Uma coisa em cima da outra. Eu falei, não vou ler mais não. Aí Êxodo, saída da onde? Aí comecei a ter dificuldade, fui, li a Bíblia toda. Sabe o que eu aprendi? Quase nada.
Aí fui para a segunda. Aí eu já tive vontade. Aí eu falei, todo dia eu vou ler, todo dia eu vou ler. Irmão, não tem um dia que eu não consiga ler, porque é hábito. Não tem esse negócio de, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Não, não tem isso, é mudança de hábito. Ninguém vai ter vontade de ler nada. O brasileiro não tem isso como cultura. Não tem como cultura. Você sai do Brasil, você pousa em qualquer lugar da Europa ou da América, no aeroporto tem 10, 20 pessoas sentadas lendo. Aqui eles estão fazendo o quê? TikTok. TikTok. Nada, bate. Já acabou essa fase. Era só isso. TikTok, sei o quê. E por aí vai. A nossa cultura é estranha. A gente não gasta tempo para aprender coisas. A gente tem um negócio, às vezes, vamos dizer, você tem um negócio de cozinha. Vê coisa de cozinha. Vê comidas, vê como é que melhora. Mas não, é TikTok. Desenrola. Bate. Ninguém sabe isso. Tua filha estava. Tu não sabe. É uma coisa que pega. A cultura nossa é só isso. Pergunta aí, quando o cara se converte aqui na Vila Kennedy, entrega a vida para Jesus e fala assim: o que você sabe? Todos os funk. Qual a diferença entre o baile e o funk? Essa é antiga, né? É que eu não sei nada novo. Como é que é mesmo? É cultura. Desenvolve a cultura, muda o hábito. Pega no sermão e diga: meu irmão, leitura é hábito, oração é hábito. Entregue a Deus com alegria, com amor. Senta com Ele, como diz aquela canção: entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com... A gente canta isso, mas qual é a hora que a gente fecha a porta e fala com Deus, gente? A música emociona. A música passa a ser emoção. Passa a ser algo bonitinho. Vamos colocar em prática, porque sobre a tua vida não vale mais encantamento. Leia o que está escrito aqui, ó. Eu fiz essa camisa para hoje. Diga isso, diga para o seu irmão que está do seu lado. Encantamento é maldição. Sobre nós não vale. Sobre nós não vale. Sobre nós não vale. Não existe maldição sem causa. Então quero dizer para você: primeira semana fechamos as brechas da hereditariedade. Na segunda semana nós fechamos as brechas das palavras que são lançadas. Semana passada nós fechamos as brechas das palavras que falamos sobre nós mesmos. E hoje não tem mais maldição para quebrar. E eu quero que você lembre da última música que a gente cantou aqui na terça-feira passada. Vamos ver quem vai lembrar. Tudo está ligado, irmão. Faz tudo com propósito. Não tem... Vamos fazer uma campanha porque não tem nada para fazer. Ninguém lembra, né? Eita Deus. Terça-feira é muito tempo, né, bispo? Nós cantamos assim. Eu não estou sem voz. Eu sou livre. Pronto. Lembra disso? Lembra disso? Sou livre. Ei, peraí, se você cantou que você é livre, você é livre. Porque as maldições foram quebradas. E a última maldição é essa de hoje. Não pode contra a tua vida maldição sem causa. Ninguém pode abençoar amaldiçoar aquele que quem Deus abençoa. Diga para o seu irmão: você está protegido, você está guardado. Fechamos as brechas. Hoje é noite de exaltar e glorificar ao Deus da nossa vida. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: podem lançar palavras
podem fazer obra de bruxaria, pode fazer obra de feitiçaria, pode picar o teu pescoço. Se Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar, porque não existe maldição sem causa. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo rapidamente, Números 23. Domingo nós falamos de quem? Ei, meu Deus, que fazem? Falamos de Esther. Que Ruth, vocês estavam onde? Foi Ruth. Ruth quem? E falamos da terra que elas moravam, Moabe. Vamos continuar isso aqui. Fundamentar mais ainda a palavra de domingo. Acharam? Capítulo 22. No versículo 1, eu quero ler alguns versículos salteados. Diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe. Da onde? De Moabe. Na terra de Ruth. Não é? De Esther. De Ruth, gente. Jesus amado. Ruth não era moabita, gente? Sim ou não? Ela era fruto do incesto de quem? De um povo Moab. O povo de Moab era o incesto de quem? De Ló com a sua filha. E com a outra filha, os amonitas. E aí diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Está falando da Judeia. Justamente esse caminho que elas fizeram para poder subir de Jericó para Jerusalém. É o único caminho que existe em Israel. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Diga, era muita gente. Não, diga alto, era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Olha que ponto que chegou. Os israelitas sempre tinham medo de todo mundo, mas agora Moabe tinha medo dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Midian é uma terra que fica entre os dois. Está dando zica aqui, uma coisa está acontecendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Está dando aqui. E diz assim, versículo 4: então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Midian é uma região que fica entre os dois golfos, Suez e Araba, que formam aquela região do Monte Sinai, ali onde viveu Moisés durante 40 anos da sua vida. E Moisés era um pastor na terra de Midian. O seu sogro, Jetro, era um sacerdote dessa região. E ele diz o seguinte: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. Agora está falando da Mesopotâmia, longe, hein? A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Uau! Então Balaão era um cara que abençoava e amaldiçoava. E aí diz assim, agora vamos para o capítulo 22, versículo 36, diz o seguinte:
Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, na fronteira de Armon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tem condições de recompensá-lo? Estou aqui, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Kiriat-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e os líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde ouviu uma parte do povo. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui seus 7 altares. Jesus. Altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu. Os dois ofereceram um novilho, um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fica aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor, está falando de Deus, porque é maiúsculo, venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares e cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. E voltou Balaque e encontrou ao lado de seu holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoa Jacó para mim. Disse ele: venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Coloca a mão no nome do seu irmão e diga: como pode alguém amaldiçoar a quem Deus abençoou? Ei, eu quero resumir essa história em 1 minuto para você entender. Balaque era o rei dessa região onde Ruth morava, os moabitas. E ele era o rei de Moabe. Quando o povo de Israel, presta atenção, porque isso aqui vai mudar a tua vida e vai tirar de você um medo. Quando eles saem do Egito, eles vão descendo para entrar na terra prometida. Lembra que Moisés mandou os espias olharem a terra? Quantos lembram? Eles não sabiam o caminho, então eles foram para as regiões mais altas de Moabe, porque daquela região dava para ver a terra, e não tem outro lugar para atravessar, porque tem o Mar Morto. Você tem que subir a região de Moabe até poder atravessar o Jordão, que vai dar em Jericó, na região da Judéia, para depois subir a Jerusalém. Essa geografia. E esse povo não estava indo para Moabe para atacar Balaque. Eles estavam indo para atravessar o Jordão. Como muitas das vezes só a nossa presença incomoda as pessoas. Israel não ia atacar Moabe, mas estamos falando de 3 milhões de pessoas. Quando o rei Balaque vê aquele povo acampado, porque ali eles acamparam, para no outro dia saírem para entrar na terra. Era um lugar de parada, porque tinham animais, tinham mulheres, tinham crianças. Ali a nuvem já tinha parado. Eles já estavam de frente ao Jordão. Quando a Bíblia relata o livro de Josué, quando vamos ver o capítulo 3, que Josué diz que o povo estava do lado do deserto e atravessaram o Jordão para entrar na terra prometida, eles estavam nesse lugar, nesse momento da história, nesse momento que eles estavam perto a atravessar, surge essa conjectura de um rei que não tinha aliança com Deus, achando que Israel ia atacar Moabe. Mas Israel não ia atacar Moabe. Repita comigo: Israel não ia atacar Moabe. Eles não estavam nem aí para os moabitas. Como tem gente que acha que a gente está preocupado com a vida deles.
Está nem aí para nada. Só queremos entrar na terra. Eles acampam ali e o rei cria essa ideia. E aí a Bíblia fala de Balaão. Balaão vivia na terra de Midian e era não um profeta, mas era o Alexandre Latueiro daquela região. Era um cara que mistificava, e tudo que ele falava para abençoar, abençoava, e quando ele amaldiçoava, amaldiçoava. Eita, que forte isso. Balaque diz assim, ficou com medo daquela multidão, sem sentido algum. A Bíblia em momento algum diz que Israel estava pronto para atacar. Eles estavam querendo entrar na terra prometida. Mas aí eles criam essa ideia. Manda chamar Balaão. E Balaão demora a chegar. Ele chama a atenção de Balaão, dizendo, pô, eu quero te pagar. Eu vou te pagar. Mas você amaldiçoa esse povo. Ele pede então um sacrifício, sobe no monte onde Moisés mandou eles descerem. Levanta os altares e vai consultar a Deus. O que eu faço? Aí Deus fala para ele, como você pode amaldiçoar a quem eu abençoo? Não existe maldição sem causa. Chama Balaque, filhinho. Chama Balaão. Era o feiticeiro, achei a palavra. Era o feiticeiro da época. E naquele momento então, que ele chega lá, paga o cara, a coisa é longa, estou encurtando. Paga ele para amaldiçoar. Por quê? O rei entendia que esse povo era o povo de Deus. Preste atenção nessa história. Ele entendia que era o povo de Deus. Então ele não queria lutar contra Israel. Ele não queria ferir Israel, porque ele tinha um entendimento espiritual de que bastava uma palavra de maldição para que aquele povo fosse derrotado. Basta uma maldição dentro da sua casa para a sua família quebrar, irmão. Basta uma brecha. Basta uma oportunidade, às vezes, que a gente dá para o diabo entrar. Quando ele entra, ele destrói tudo. Por isso, nós precisamos de oração, precisamos de vida com Deus, para ter visão espiritual, para não pecar, para não errar, para não dar legalidade para o diabo voltar, porque hoje tu vai sair daqui blindado, protegido e marcado, mas amanhã você vai continuar a sua história lá fora, e a sua história lá fora não pode ter erro, não pode ter legalidade. E aí naquele momento ele chama e chega lá o feiticeiro e ele diz, olha, eu não posso, e nós vamos declarar isso aqui nessa noite. Pega na mão do seu irmão, porque isso é forte, e profetiza aí para a vida dele. Você já imaginou quantos Balaão já se levantaram? Você já parou para pensar na sua vida, na sua história de vida? Queridos, você pode não ter nada. Esse povo de Israel não tinha armamento, não tinha nada, mas eles tinham uma coisa que incomoda todo mundo. A gente carrega uma coisa que incomoda pessoas, sabe o que é? Vida com Deus, sucesso. Tudo que tu põe a mão prospera. E tem muita gente que não sabe lidar com isso. E a partir daquele momento, eles não eram perigo para Balaque, não era perigo para Balaão, mas ele chama o cara para abençoar. Então pega a mão na mão do seu irmão e declara em nome de Jesus. Diga para ele, disse Balaão, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Em outras palavras, ele estava dizendo, Balaão estava dizendo, contra Israel não vale encantamento, contra nós não vale encantamento. Hoje Deus repreende
todas as palavras de Balaque, todas as palavras de Balaão, onde Deus repreende todo mal proferido contra a tua vida, porque não existe maldição sem causa. Tu é mulher de Deus, tu é mulher de Deus, e todas as palavras que lançaram contra a tua vida caem aqui hoje. Cai hoje, cai hoje, cai hoje, cai hoje. Se eu fosse você, eu levantava minha mão e dava um glória bem alto. Eu dava um glória a Deus mais alto que eu já tenho na minha vida. Contra a nossa vida não vale encantamento.